igreja que eu fico o obreiro para primeiro ele ensinar, ele primeiro tem que ouvir o seu pastor. Existe o pastor, o copastor, o segundo pastor e os obreiros. Mas todavia, essas pessoas que estão atrás do pastor, eles têm o pastor. Se tem uma coisa que eu aprendi com o meu pastor e continuo aprendendo a cada dia é a comunhão. Glória. Aí às vezes eu digo, pastor, mas comunhão, ele sempre diz a mim, temos que ter a comunhão com ele. A gente lê tanto, ó, com bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Essa noite vamos nos aprofundar nessa palavra. Eu queria que você dissesse comigo: comunhão com Deus, comunhão com Deus, comunhão com o irmão. Mais uma vez, comunhão com Deus, comunhão com o irmão. Essa noite, em breve palavras, eu pretendo ser bem breve. Quero que você preste bastante atenção o que é a comunhão com Deus e a comunhão com o irmão. Aleluia, glória a Deus. Vou falar de personagem, vou falar de Pedro. Eu vou falar para você, na Bíblia, vou lhe mostrar como foi que Pedro conseguiu restaurar a comunhão dele com o Senhor. E o segundo tópico é a união entre os irmãos. Amém? Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Por gentileza, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 26. É culto de doutrina, não se chateie, vamos usar a nossa Bíblia. Mateus capítulo 26. E os versículos de número apenas 24. Mateus 26 e o verso 34. (26, 34) de Mateus. Vamos entender algumas coisas, porque é culto de doutrina, algo que algumas coisas que nós não sabemos. Eu também não sei de tudo. Vou saber junto com você agora, nessa noite, amém? Diz assim: Jesus, ele diz a Pedro: em verdade te digo, que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás quantas vezes? 3 vezes. Não se esqueça desse número, 3. 3 vezes. A priori eu quero que você entenda esse versículo. Você possa ser que cresceu escutando, que nem eu, que um galo cantou. Eu vou começar a explicar a palavra do Senhor pela direção do Espírito Santo através desse verso 34. Que ele diz: olha, em verdade te digo, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. O canto do galo aqui, igreja, não era uma ave. Não, meu irmão, não era um galo não, de pena não. O canto do galo aqui, igreja, não era uma ave. Era uma trombeta, a qual os soldados romanos que ficavam na guarita, quando trocava de turno, ele tocava aquela trombeta, e o nome daquela trombeta em latim era galicínio, que significa canto do galo. Vou lhe explicar. Existe uma lei em Israel, na cidade santa, que não se podia criar galos, pastor. Por quê? Porque o galo, ele faz muita impureza, suja muito. E tanto na casa de Anás como na casa de Caifás não tinha galinheiro, nem no sinédrio. Mas essa trombeta, a gente só sabe que ela é uma trombeta porque naquela região não tinha galo. E aquela trombeta, o nome dela era galicínio, que significa canto do galo. Porém, todavia, ou galo ou trombeta, a verdade é, Jesus disse: antes que toque 3 vezes, Pedro, tu me negarás. Aí a Bíblia vai dizer, veja aí, Mateus 26, os versículos de 70 a 74.
Mateus capítulo 26 ainda, os versos 70 e 74. Se você ler, vou ler para ganharmos tempo. 70 a 74, irmã Edna, a Bíblia diz que Pedro negou que conhecia Jesus 3 vezes e o galo cantou. Aquela trombeta tocada, ela era nada mais, nada menos do que uma pura verdade. E a qual, meu irmão? Que Jesus, Ele sim conhece o meu e o teu interior. Jesus, quando disse que Pedro negaria antes que o galo cantasse, aleluia, Jesus sabia bem de quem ele estava falando. Jesus aqui, ele passa uma verdade tão profunda que lápis e papéis é pouco para escrevermos o grau de profundidade da qual o Senhor conhece, o raio-x que Jesus faz de um homem. Pedro mais velho do grupo, mais sanguíneo, vamos dizer assim. Não, Senhor, eu não te negarei. Aí Jesus diz, olha, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Mas tem algo em Jesus que me surpreende, não sei você, me surpreende a cada dia. O Evangelho de João, capítulo 21, os versículos 15 a 17. Jesus aparece. Glória a Deus. Aleluia. Jesus agora ele faz, você se lembra quantas vezes Pedro negou? Quantas? 3. Jesus agora aparece, João, agora é Jesus ressuscitado, ressurreto. Jesus podia deixar Pedro de lado, podia. Um discípulo que lhe negou 3 vezes. A gente fala muito de Judas que o vendeu, sim, é verdade. Bote Judas e Pedro na balança. Judas vendeu, Pedro negou. É culto de doutrina, não fique abismado com o que você vai ouvir. Mas a Bíblia diz que Jesus poderia deixar Pedro de lado, mas ele aparece para Pedro e diz, olha, ele agora faz 3 perguntas para Pedro. Ele diz, olha Pedro, aleluia, tu me amas? Ele pergunta 3 vezes a Pedro se Pedro o amava. É Jesus dizendo para mim e para você, eu te amo, mas aleluia, eu quero saber, você me ama? Tu me amas? Tu vem para a igreja só por vir, tu vai para o culto de oração só por vir, tu é algum membro da igreja só por ir. Eu quero saber, você me ama? Glória a Deus. Independentemente de qualquer coisa, de carro, de moto, de carro, de tudo, você me ama? A resposta da igreja, Pedro negou 3 vezes, Jesus perguntou 3 vezes, aí Pedro responde 3 vezes. Escuta só, Pedro disse, responde 3 vezes, tu sabes, Senhor, tu sabes que te amo. Mas o que me chama a atenção, igreja, aqui é o poder restaurador de Jesus. Jesus, repito, podia deixar Pedro de lado, o que mais tem é obreiro, vai atrás de outro, mas Jesus, a intenção de Jesus, sabe qual é? Não perder nenhum dos que estão aqui. Glória a Deus. Jesus não quer perder ninguém que está aqui. Jesus não quer perder Pedro. Ele chega perto de Pedro agora e pergunta, e Pedro responde 3 vezes, e a gente sentimos e percebemos claramente aquele amor, aquela vontade de restaurar algo que outrora estava quebrado. O que? A comunhão. Pedro tinha negado, quem sabe até Pedro, pastor, estava até desacreditado dele mesmo. A quem eu servia, a quem eu seguia, a quem eu via fazer aquelas maravilhas. Talvez ele nem acreditasse nele mesmo, mas Jesus aparece e diz, eu acredito em você, Pedro. Aleluia, Deus está acreditando em Pedro nessa noite, apesar da nossa fragilidade e dificuldade, Ele diz, eu acredito em você, Pedro. Glória a Deus. Glória a Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro negou quantas vezes? 3. Jesus perguntou quantas vezes? 3. Aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, veja aí na tua Bíblia, Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, e o verso de número 41. A gente vê claramente Jesus restaurar de um homem
o espiritual e o emocional de um obreiro. Jesus ali ele restaura o emocional e o espiritual de Pedro, um obreiro. E quando Jesus faz esse mover na vida de um obreiro, sabe o que acontece? Aleluia. O seu ministério é 3 vezes mais profético. O seu ministério é 3 vezes mais próspero. Porque a Bíblia diz que quando Pedro pregava, quase 3.000 almas, pastor. Aleluia. Foram batizadas. Glória a Deus. Uma pessoa que negou 3 vezes, sentiu o amor e a misericórdia de Jesus 3 vezes e sentiu a sua vida espiritual e emocional renovada. Quantas vezes? 1, 2, 3 vezes mais. Glória a Deus. Aleluia. Porque os obreiros, eles não são super-homens. Não, quem disse? Quem disse que nosso pastor é super-homem? Quem disse que eu sou super-homem? Quem disse que somos infalíveis? Não, o líder daquela obra, daquela frente, ele... Temos nossas limitações, assim como Pedro, mas através da vida de Pedro, a gente percebe bem o cuidado de Jesus. Lembra? Comunhão com Jesus e comunhão com os irmãos. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Isso aqui é forte. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Vou ler para ganharmos tempo. Diz assim: 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, irmãos. Isso aqui é Paulo falando, viu? Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É pelo nome de Josivaldo? É pelo nome de George? É pelo nome de Lucas? Paulo está rogando pelo nome de Jesus Cristo. Olha o que ele diz: que faleis todos as mesmas coisas, e que não haja dentre vós o quê? O que é que tem aí? Que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e num parecer. Veja aí na sua Bíblia esse versículo, 1 Coríntios 1,10. Essa palavra divisão, está vendo? Essa palavra divisão no grego é xisma. Xisma quer dizer rasgo ou rachadura. Quando Paulo disse aqui que não haja entre vós dissensão, que haja o mesmo pensamento, Paulo está dizendo que não devemos ter opiniões diferentes. Não, Paulo está dizendo: olha, dentro da igreja, pastor, não é para ninguém ter opinião diferente da sua. Não, todo mundo tem. Não é isso. Paulo não está dizendo que ninguém aqui, escute, tem que ter o mesmo pensamento, irmão Edna. Não. O que ele está querendo dizer, o que ele está dizendo aleluia, é que a gente não pode deixar a nossa diferença rasgar o tecido da unidade da igreja. Ele diz que haja entre vós, rogo, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisão. E essa palavra divisão quer dizer rachamento, uma coisa rachada, uma coisa rasgada. E podemos ver pelos olhos da fé o tecido da qual veste o corpo da igreja. Se esse tecido for rasgado, comunhão em quê? Aí Paulo diz: olha, que todos venham dar o mesmo parecer mental e no mesmo proceder. Cristo é a cabeça da igreja, Cristo é o cabeça do corpo, a igreja é o corpo. Mas se eu e você deixar se rasgar um tecidozinho que for da nossa comunhão, as coisas desandam. Aí Atos dos Apóstolos, bora folhear a Bíblia, capítulo 2, o verso 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 42. Diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos
e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diga comigo, na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia, glória a Deus. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão, na ceia e nas orações. Existe uma palavra, ela é grega, ela aparece 11 vezes. É necessário falar isso para você entender a dimensão dessa palavra. Uma única palavra, ela aparece 11 vezes no Antigo e no Novo Testamento, mas só em Atos 10 vezes é a mesma palavra. Essa palavra é homotomos. Homo é mesmo, tomos, ânimo. Quer dizer o quê? Mesmo ânimo, correndo juntos, fazendo em comunhão. Aleluia, glória a Deus. É o que Jesus requer muitas vezes de nós, é a comunhão no corpo da igreja. Lemos lá em Salmos, capítulo 133, Salmo 133. Cada vez que você abrir a Bíblia em Salmos e ver assim, Salmo dos degraus, esse salmo ele era um dos que os judeus subiam os degraus do templo e ele subia recitando esse salmo. É por isso que tem na tua Bíblia, se tiver Salmo 2 degraus. Antes de a gente ler o 1, o 2 e o 3, eu quero dizer a você como é que esse salmo ele surgiu. Esse salmo, ele, segundo a tradição judaica, é um salmo a qual foi denominado Cântico dos Degraus, porque acreditava que os sacerdotes ele subia cantando, enquanto subia os degraus, ele recitava esse salmo. E é um salmo que valoriza as relações humanas e a unidade entre irmãos. Esse salmo, meu irmão Samuel, ele representa algo que a gente muitas vezes não fala de boca, mas ele é muito profundo, porque ele valoriza as relações humanas e entre os irmãos. E ele nos fala da necessidade da união da igreja. Em todo lugar, o salmista usa uma metáfora, ele usa uma figura de linguagem com óleo precioso e com Monte Hermon. Tem algumas lições valiosas entre o óleo e o Monte Hermon. Glória a Deus. O verso número 1 diz assim, a minha Bíblia já é outra tradução: ó quão bom e quão agradável é viverem unidos irmãos. Olha que na sua está, ó quem bom e suave é que os irmãos vivem em união. Não é assim? A minha já é outra linguagem. Este salmo, sabe quem escreveu esse salmo? Foi Davi. Davi, ele escreveu esse salmo, pastor. Ele estava expressando o sentimento de recuperar o trono do seu filho, Absalão. Quero que você escute bem. Davi, ao escrever esse salmo 133, ele estava expressando os sentimentos quando ele recuperou o trono do seu filho. Aí em João, capítulo 17, verso 20 e 21, Jesus disse, talvez você nunca escutou Jesus dizer isso. Jesus disse, oro, não somente por estes, está falando dos discípulos dele, mas também por aqueles, comigo você, o que vai vir, que pela sua palavra, onde crê em mim, para que todos sejam um. Jesus, em um momento da vida, no Evangelho de João, ele ora não somente pelos discípulos, mas por mim e por você, para que eu e você venham estar em comunhão, venham estar em união, em unidade. Olhamos para cada casa de família, as pessoas é próspera, financeiramente é bem sucedido, mas falta algo mais precioso do que o dinheiro em uma família.
Aleluia. União. Comunhão. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele apenas não orou por si mesmo, nem pelos discípulos, mas orou para que eu e você, a minha e a sua família, a família da igreja, ela vinha estar em união. Quando lemos em Gênesis capítulo 13, verso 8, Abraão diz a Ló, Gênesis 13, 8, Abraão diz a Ló: ora, que não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Era Abraão dizendo, aleluia, a Ló, que não ia existir nenhum empecilho, Ló, entre a minha vida e a tua, entre os meus pastores e o teu, entre o meu ministério e o teu. Nós somos irmãos, Ló. Esse Salmo 133, ele é um salmo bastante conhecido da igreja, mas quando estudamos com outras lentes, quando podemos ver o que está acontecendo aqui, a gente se surpreende. O verso 2 diz assim: eita Jesus, é como óleo precioso sobre a barba que desce, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e desce sobre as orlas de suas vestes. Ai, meu Deus. Aleluia. O salmista, igreja, de uma forma poética, ele nos diz que a bênção do Senhor, pastor, na vida de pessoas unidas, na vida de irmãos, na vida da família, da comunhão, ele diz, é como uma unidade, é como o óleo precioso de Deus sobre o pai, sobre a mãe e sobre o filho. Está aqui, meu irmão, no salmo, mas se você olhar com os outros olhos, você vai ver, olha para cá, é como um óleo precioso sobre a cabeça, o pai, que desce sobre as barbas, a mãe, aleluia, glória a Deus, que desce sobre as orlas. Orlas é as bordas da roupa, as partes das bordas, das orlas, das suas vestes. Eu não entendi, meu irmão, você vai entender agora. Jesus está dizendo para a igreja, enquanto não tem comunhão com o pai, com a mãe e com o filho, nada prospera, tudo vai dar errado. Se a praga menor não, é comunhão, é união. Se não tiver união com o pai, com a mãe, com o filho, é assim, olha, pai, mãe e filho, é um degrau, é descendo. De uma forma poética, eu consigo ver o salmista dizendo, olha, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre as barbas, que desce sobre as orlas de suas vestes. União. Vemos o dia a dia, famílias destruídas por causa de herança, irmão matando irmão matando pai, matando filho, e assim sucessivamente. Por quê? Porque não tem união. É engraçado que a gente acha que uma bênção é uma besteira. Eu já presenciei alguém chamando a irmã, por favor, irmã, vem aqui para fazer uma oração com você. A irmã não quis uma bênção. Fosse um cheque, ela queria. Ela recusou uma bênção, minha irmã. Eu posso não lhe dar nada, mas se eu dizer Deus lhe abençoe, pode acreditar que Ele vai lhe abençoar. Glória, igreja. Não existe bênção pela metade. Jesus, em João capítulo 10, verso 30, ele diz: eu e o Pai somos dois? Não. Ele diz: eu e o Pai somos unidade. Ele diz: eu e o Pai somos um. A comunhão entre a mãe, entre o pai e o filho não tem. O filho tem comunhão com a mãe e não tem com o pai. O filho tem comunhão com o pai e com a mãe, mas tem com o irmão. É porque eu aprendi uma coisa na minha vida. Eu vim do meu pai. Não foi meu pai que veio de mim. Poucos estão esquecendo isso. E muitos filhos, repito, estão perdendo a bênção porque não conseguem olhar o que Deus deixou na sua mãe. Honre seu pai e sua mãe, você depois. Eles querem passar o seu pai, o velhinho já de idade. Até das vezes, a bênção que
que recai sobre o pai e sobre a mãe não recai sobre o filho. Não. Você já viu filho mal criado, filho ingrato prosperar? Você já viu, minha irmã Tassiana, um filho ingrato prosperar? Também não, nem vai ver. Porque a Bíblia diz que a comunhão, se você consegue me entender, diga amém. É um óleo que desce do céu sobre a cabeça do pai, sobre as barbas, que é a mãe, e escorre para as vestes, que é o filho. Alguém diz assim, mas eu estudo tanto, eu me esforço e nada dá certo. Sou assim com meu pai, mais ou menos com a minha mãe. Sou assim com a minha mãe, mais ou menos com meu pai. Quero te dizer, querido, vai continuar dando tudo errado na tua vida, porque não está tendo comunhão, meu irmão Samuel. Não está tendo, aleluia, glória a Deus. O óleo que está descendo sobre a mãe e sobre o pai, é verdade, mas não está descorrendo sobre você por causa da sua desobediência. Quantos a gente se depara com filhos desobedientes? Pessoas que preferem uma boa amizade, um bom lanche, do que muitas das vezes meia horinha conversa com o pai. Eu tenho uma história para contar para a igreja, mas não vai ser agora não. Eu falava muito pouco com meu pai, pastor. É de mim. E ele também. Ele falava muito pouco, eu falava muito pouco. Mas a gente sente, só de ficar calado um perto do outro, a gente sente a necessidade de um para o outro. A gente sente a necessidade de um para o outro. E você acha que Deus não sente essa necessidade? Qual? De ver a sua igreja, de ver a tua família, de ver a minha família unida. Deus sente essa necessidade. Ele quer ver todo mundo unido. Que nem eu já disse, repito, a gente saímos dele, viemos dos pais. Não foram os pais que vieram de nós. É valores que estão trocando. O verso 3 diz assim: aleluia, glória a Deus. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes Sião. Agora escuta isso aqui. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Davi, eu acho que nem sabia. Eu nem sei porque eu estou dizendo isso aqui. Eu acho que ele nem sabia. Mas o Salmo 133 que ele estava escrevendo estava apontando para a união e apontando para a maior bênção que alguém pode encontrar em sua vida. Veja aí como diz assim: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Você vai entender. O orvalho do Hermon era uma montanha alta. Existe essa montanha ainda, é alta. E no pico da montanha, gelos, tem muitos gelos. E o gelo ele desce escorrendo. Aí diz: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O monte de Sião, pastor, seco, sem vida. O monte de Sião depende do monte Hermon. Porque enquanto ele descongela, degela, aquela água quer dizer palavra. Aquela palavra ali encontra aquele solo seco e ali gera vida. Podemos ver que quando ele diz que o orvalho do Hermon, vou trabalhar aí e vejo aquelas gramas cheias de água, aquelas aguinhas, aquilo ali é o orvalho. Aí ele diz que o orvalho do Hermon ele desce sobre os montes de Sião. Ali, aonde? No monte Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Percebe o que está acontecendo aqui? Um depende do outro para ter vida. O monte Hermon representa Deus. Sião representa eu e você. Eu e você necessita e precisa do orvalho que vem do céu. Precisamos cada vez mais que Deus venha derramar o seu azeite em nossas vidas, para que eu e você pare de muita picuinha com o irmão,
Porque senão não tem comunhão. Esse monte alto, impotente, nos revela a graça de Deus descendo sobre o homem, a terra seca, a terra ruim. Não merecemos muitas das vezes as bênçãos que o Senhor nos dá, mas o Senhor derrama sobre a minha e a tua vida. Agora, veja só, quando ele diz: ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali aonde? Ali aonde? Sião, os montes Sião. O Monte Sião, ele está localizado em Jerusalém. Ele fica sudeste de Jerusalém. Foi lá em Jerusalém, no Gólgota, que Jesus abriu seus braços e resgatou a mim e a você. Quando o salmista diz: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, é o salmista dizendo ali. Aí ele diz aonde? Ele diz no Monte Sião. Monte Sião, onde fica Jerusalém, onde Jesus foi crucificado. É ele dizendo: ali o Senhor, aleluia, ordenou a sua bênção sobre a minha e a tua vida, porque quando Jesus abriu os seus braços na cruz do Calvário, ali está a maior comunhão que a humanidade presenciou. Talvez nós estamos vendo nas igrejas, talvez na tua família não esteja, mas um dia, aleluia, Jesus abriu o seu braço. Aleluia, glória a Deus. E nos resgatou. Nos resgatou. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Existe algo que você escuta sempre nos cultos. É a bênção apostólica. Muitas pessoas vêm para a festividade, vêm para o culto e saem sem receber a bênção. Você já viu algum filho pedir a bênção ao seu pai, benção ao pai, e o pai dizer: Deus te abençoe? Pronto. Aquilo ali é a maior riqueza que uma pessoa pode escutar do seu pai e sua mãe. É seu pai e sua mãe lhe abençoando, mas pouco sabe o que é isso. 2 Coríntios capítulo 13, verso 13. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque somente pela graça de Jesus que podemos chegar a Deus. Só pela graça de Jesus que chegamos a Deus. Não é por causa do paletó, a eloquência. Não, esqueça isso. Meu diploma, eu sou teólogo. Não, rasgue e jogue fora. Aleluia. É a graça do Senhor. Aí diz: o amor de Deus manifestado por mim e por você em Jesus. Jesus me amou e te amou. Deus me amou e te amou tanto, aleluia, que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Aí dizia a comunhão do Espírito Santo, a união do Espírito Santo. Essas palavras é um resumo do que Deus quer para da minha vida e da tua vida. União. Mas estou tendo, está tendo mesmo. Enquanto tu tiver união, ninguém prospera. Se o marido ficar intrigado da mulher muito tempo, não pode ficar intrigado da mulher muito tempo. Deve ficar intrigado muito tempo. A Bíblia diz que são uma só carne. Aí eu olho para Pedro, já estou concluindo, eu olho para Pedro, vejo Pedro uma pessoa explosiva. Jesus, conhecendo o seu interior, restaurou a comunhão com Pedro. Pedro não merecia, mas Jesus foi lá e atraiu de volta Pedro para a sua presença. Tem pessoas que estão me ouvindo e talvez estejam se sentindo o pior dos crentes. Hein? Eu sou o pior dos crentes, eu não mereci. Eu quero te dizer, Jesus ainda restaura a comunhão com seus servos. Ele ainda conserva uma união verdadeira. E quando olhamos para Davi, vemos que Davi, ao conquistar novamente o seu trono, ele escreve esse salmo e ele vai descrevendo algo que a gente acha que só está aqui por estar. Não. Davi
Ele é que nem Paulo. Paulo, quando vê os soldados, pastor, com aquelas botas, com a armadura, Deus lhe dá uma revelação e começa a escrever a armadura de Deus. Paulo, provavelmente, de tanto andar, ele via aquele monte lá em cima e via aquele gelo, aquela nevezinha branca, aquela nevoeirazinha branca descendo e chegava até Sião. É culto de doutrina, é um culto mais lento, mas eu quero te dizer, as bênçãos de Jesus estão chegando em Sião. As bênçãos do Senhor Jesus Cristo estão chegando sobre a tua vida, sobre a tua família, porque o que você precisa vem de cima. Não vem de baixo, o que você precisa vem de cima. Jesus está mandando aquilo que você precisa nessa noite. Mas tem um detalhe: que vem existir mais comunhão com Jesus e com o irmão. Eu tenho com Jesus, meu irmão. Se você tiver comunhão com o seu irmão, você está bloqueando a bênção, minha irmã. Tem pessoas que bloqueiam a própria bênção. Por quê, meu? Porque não está em comunhão. Esses dias, há um mês atrás, eu tive uma temperatura um pouco elevada numa situação aí que eu enfrentei. Eu tive que ir lá naquela pessoa. Sabe por que eu tive que ir lá? O pastor estava lá para me ver? Não. Mas Deus estava lá. Eu tive que ir lá, porque não adianta eu cear o memorial, mas ele disse em memória de mim. Eu cear, me lembrar de Jesus e me lembrar do meu irmão, que eu estou cafifado com ele. Não. Eu sempre penso na ceia com algo que extrema importância. Mas que Deus, de sua misericórdia, vai derramar sobre a minha e a tua vida esse orvalho que desce do céu. Para que haja comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo na minha e na tua vida. Para que venha ter comunhão entre o Pai, entre a mãe e entre o filho. Porque a bênção de Deus, quando ela vir, ela desce pelo Pai, pela mãe e atinge os filhos. Amém? Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Pois